Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Mais uma vez aqui, eu venho aqui, no canal, deixar uma palavra, para edificação. Algo que aconteceu nos últimos dias me chamou muita atenção e Deus acabou me tocando para deixar um alerta, sobre o que aconteceu na Síria. Foi algo terrível, nunca acontecido na história, um terremoto que nunca aconteceu na história da maneira que foi, para causar tantas mortes. Foi que foi passado no jornal, Foi informado que nunca tinha acontecido há séculos um terremoto da forma que aconteceu para destruir tantas casas, as cidades, Então aquilo ali foi terrível e, meus irmãos, é o cumprimento da palavra. Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Está escrito na palavra dele. Ele falou, com seus discípulos sobre o que aconteceria, que é o princípio das dores antes da volta dele. E os sinais estão se cumprindo. Está acontecendo realmente, irmãos. Realmente está acontecendo. Eu vou deixar esse versículo para alertar a sua vida. Porque muitos estão dormindo. Muitos estão pensando assim, Jesus não vai voltar não. Sempre estão dizendo isso. Jesus está voltando, cadê Jesus? Muitos dizem isso, eu já ouvi falar. Jesus está voltando, cadê? Tem muito tempo que dizem isso. Mas ele disse que ia vir sem avisar. Então, se os sinais estão se cumprindo, se os profetas estão sendo levantados, tudo está se cumprindo. Vocês vão entender porque eu vou falar aqui. O que está escrito na palavra não são as minhas palavras, mas sim a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Louvado seja Deus. Então, será o fim quando for pregada essa palavra a todas as nações. O Senhor, Ele está dando tempo. Ele está dando tempo para aquele que não buscou o Senhor Jesus buscar.
para aquele que não confessou ele, né, não confessou como o único suficiente da sua vida, ele está dando tempo para essas pessoas buscarem ele. Porque quando ele voltar, até aqueles que se diz servo dele, né, podem ficar, né? Porque não são as obras que salvam. As obras, tipo, profetizei em teu nome, né? Que é falando sobre os falsos profetas. Fiz em teu nome, Senhor. Mas ele naquele grande dia vai dizer: apartai-vos vós de mim, que praticais a iniquidade. Então, o Senhor, ele quer pessoas que tenham comunhão com ele de verdade. Se você confessar, né, o Senhor, entregar a sua vida para Jesus, você realmente tem que servir a ele com sinceridade, temor, ser obediente. E aqui falou no versículo 7, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Esse país é um país que tem muitas guerras. Muitas guerras. E tem algumas regiões lá que você não pode dizer que é cristão, servo de Deus. Eles são contra, eles são religiosos, mas lá eles têm a lei deles. Lá eles têm a doutrina deles, eles não seguem a doutrina do Senhor. Você pesquise como é a vida na Síria das mulheres, na Ucrânia. Pesquise. Tudo está se cumprindo, meus irmãos. Tudo que está na palavra aqui já está acontecendo. Então ele pode voltar a qualquer momento. Fala, então sereis atribulados e vos matarão. Tem país, se você disser que é cristão, eles me matam, te executam. Já está acontecendo. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair uns aos outros. Se escandalizar é o que está acontecendo aí, pessoas que são cristãos, deixando de servir a Deus, né? Se assumindo como trans, pessoas que de ser pastora, como teve o caso da Flor de Lis, né? Que foi comprovado que ela matou o próprio marido e hoje já está na cadeia. Então, muitas coisas para escandalizar o nome do Senhor, né? Para envergonhar os cristãos, escândalos, já está se cumprindo. No versículo 11, levantaram muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Está tendo muitas falsas profecias aí. Muita, mas não é pouca não. Nós precisamos pedir a Deus discernimento de espírito, para que Deus venha mostrar o que é de Espírito Santo, se é Deus falando ou não. Porque está tendo muitas falsas profecias. Satanás, ele está usando pessoas que estão na igreja para até derrubar verdadeiros cristãos, tocando, perseguindo, zombando, né? Por detrás daquela veste, né? Daquela imagem de servo de Deus, muitas das vezes não é um servo. Por detrás daquela roupa, às vezes não é um servo de Deus. É um falso profeta. Então devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. O amor de muitos se esfriará, meus irmãos. Se nós não vigiarmos, nós vamos se esfriar. Nós vamos querer abandonar o evangelho por conta da perseguição, por conta das coisas erradas que a gente vê no meio dos cristãos. Entendeu? Como eu já vi, já vivenciei. Passei por muitas coisas que eu quis desistir. Eu me desanimei bastante. Porque Satanás, ele investe em todas as áreas da nossa vida. Para que a gente venha desistir. Quando eu e você confessamos o Senhor.
Então nós não podemos olhar para a aparência do homem, para o que o homem faz, nada disso. Mesmo que esteja tocando na nossa vida, a gente tem que entregar ele nas mãos do Senhor. E fala que e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá, né? Assim que essa palavra, a palavra de Deus chegar em todo o mundo, no mundo inteiro, o Senhor está posto para voltar, né? Então, assim, a gente não vai saber quando o evangelho vai chegar no mundo inteiro. A gente não vai saber. Eu mesma não tenho ciência disso, se a palavra de Deus já chegou em todos os países, né? Mas que na palavra diz que assim que chegar, né? Ele está dando tempo, meus irmãos. Eu creio que ele está dando tempo para aqueles que estão afastados, né? Que Deus tem algo na vida deles, mas que pararam por conta da perseguição, da investida de Satanás, a opressão que está muito grande. Irmãos, hoje a opressão na vida do cristão está maior do que nunca. Eu sinto todos os dias. Eu sinto todos os dias. Na vida do ímpio também. Muitos estão aí na depressão, nos vícios, droga, Rivotril, depressão. Estão sendo escravos de Satanás. Mas eu quero te dizer hoje, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, volte. Venha, na verdade, venha da forma que você está, no vício, na depressão, com alguma enfermidade que o médico desenganou. Nosso Deus, ele tem a cura para a enfermidade, para a tua alma, né? Se está tudo revirado na sua vida, o Senhor, ele pode consertar, ele pode colocar tudo no seu devido lugar. Basta você acreditar, basta você confiar nele. Eu já era para ter parado há muito tempo, meus irmãos. Satanás, ele tem vestido tanto, até profecias, entendeu? Falsas profecias. Imagine só. Então, se a gente for dar ouvidos a tudo, né? Chegou muitas profecias, falsas profecias já na minha vida, que se eu fosse dar ouvido, eu não sei como é que eu estaria hoje. Então, é tempo da gente buscar o Senhor, não se ocupar com as coisas do mundo, entendeu? O mundo não tem nada para oferecer. Você vai consumir tudo aí, é festa, bebida, droga, álcool. No outro dia você tá todo acabado. Não é isso que Deus quer. Nosso corpo é templo morada do Espírito Santo de Deus. Não há coisa melhor do que você buscar o Senhor. Você se sentir renovado todos os dias, cheio do Espírito Santo todos os dias. Então é um tempo da gente despertar. De você que está aí nessa situação, despertar. Só o Senhor tem a solução para essa situação que você está. Muitos podem dizer que você não tem mais jeito, que você não é ninguém, entendeu? Porque Satanás, ele usa também os de perto, os de casa. Não dá nada por você, mas para Deus você é especial. Jesus, ele te ama. Ele não queria que você estivesse nessa situação, mas muitas das vezes são nossas escolhas. Por qual escolha? De não fazer a vontade do Senhor. Eu, quando entreguei minha vida para Jesus, eu disse, Senhor, eu quero ir para uma religião que seja correto, que ensine a verdade. Né? Eu quero viver e servir ao Senhor de verdade, eu não quero brincar. Então eu busquei uma religião que realmente ensina a palavra de Deus, ensina o que está dentro da palavra de Deus, de verdade. Entendeu? Porque tem religião que ensina coisa que está contra a palavra de Deus, né? Tipo adorar a imagem. Tem religião que adora a imagem. Então, nós precisamos despertar o fim dos tempos. Muitos estão sendo enganados por templos, por pessoas que dizem que é de Deus. A pessoa pensa que está lá servindo, agradando a Deus, que está na casa de Deus,
muitas das vezes não é aquilo ali. E muitos vão para o inferno por conta disso. Porque estão sendo enganados por Satanás. Então é tempo de despertar, é tempo de você colocar sua casa em dia, sua vida em dia. Deus está dando tempo para a gente se consertar mais na presença dEle, se prostrar mais, orar mais, jejuar mais e buscar almas para Ele, evangelizando, entendeu? Porque o tempo é curto, meus irmãos. Ele pode voltar a qualquer momento. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, esse despertar. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas acabei desistindo, porque é um vídeo que as imagens são fortes, né? De um bebê que é tirado daquela destruição, né? Que teve na Síria. Aqueles escombros, né? Aqueles escombros lá. Mas as cenas eram fortes. Mas se você buscar, você vai ver. Então é preciso a gente orar por essas vidas. É preciso eu e você buscar tanto para nossa salvação, a salvação dos nossos filhos, da nossa família e das almas que estão aí perecendo, estão aí precisando de uma palavra, né? Estão precisando de mim e de você, então Deus conta comigo e com você para uma grande obra, que é o que? Ganhar almas para o reino do Senhor. Então que você venha despertar. Já está se cumprindo tudo que está na palavra de Deus. Então não espere. Não espere amanhã. Porque amanhã o Senhor pode voltar. Então só o Senhor sabe o que pode acontecer amanhã. Então não espere. Não espere. Se você quer entregar sua vida para Jesus, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Aceite Jesus e comece a colocar a casa em ordem. Comece a colocar sua vida em ordem. Seus filhos, mostre o caminho para eles, o melhor caminho, né? Falar de Deus para sua família, ganhar uma da sua família e outras almas que estão precisando de mim, de você. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Queria muito deixar isso para você, né? Que você guarde essa palavra no seu coração, porque não é minha, é do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, porque eu creio que Deus vai falar com muitos em nome de Jesus. Isso é um despertar para a minha tua vida. Esse vídeo foi para despertar a minha tua vida. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe e fique na paz.